Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delza e vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. E nós estamos começando, então, a gravação de mais um programa. A nossa convidada de hoje é a Raquel Pires. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. A Raquel é bailarina e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Daqui a pouco ela vai falar para nós mais sobre a formação acadêmica e profissional, artística dela. Mas nós convidamos a professora Raquel Pires para estar aqui conosco hoje, para nós voltarmos a um tema que está nos preocupando muito, que é a questão do Teatro Klaus Viana, ameaçado por uma decisão do Estado de Minas Gerais, com principalmente o Tribunal de Justiça, para uso daquele espaço para as instalações da Justiça. Quando, no nosso entendimento, a arte, a cultura, o lazer, ele tem que ser protegido, inclusive contra o Estado. Às vezes a gente fica perplexo, né? Um Estado, um espaço que tem uma história, que nós já gravamos também aqui com outra convidada, e também um espaço importantíssimo para a dança em Belo Horizonte, que merece a nossa atenção e o nosso esforço para impedir que esse absurdo seja cometido. Mas vamos lá, a palavra é sua, professora Raquel. Fala para nós a sua formação, como que você vem para a dança e depois como que você vem para esse movimento aí de dança, de organização dos artistas em Minas e também desse movimento Klaus Viana. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia. Aqui é bom dia, boa tarde e boa noite. Sabe que o nosso programa, durante a semana, ele é repetido. Tá ótimo. Bom, muito obrigada por me receber aqui, é um prazer estar aqui. Eu trabalho com dança há mais de 2 décadas, tem 25 anos que eu danço profissionalmente. Eu me formei aqui em Belo Horizonte, na escola de dança Primeiro Ato, depois entrei para o grupo de dança Primeiro Ato. E saí do país, eu fui para Nova York para estudar e acabei ficando lá mais tempo do que o previsto. Fiquei 15 anos e lá que eu fiz minha formação acadêmica. Foi lá que eu descobri, né, o meu desejo no ensino da dança. Então eu me formei em artes e depois fiz um mestrado em dança e educação e voltei para Belo Horizonte o ano passado, quando eu entrei para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estou atualmente dando aulas no curso de licenciatura em dança. É um curso novo na UFMG? É um curso novo, a gente acabou de formar a primeira turma, né? Nossos primeiros 4 anos foram completos agora. E estamos, né, assim como a dança, né, num âmbito mais amplo, a gente também está batalhando esse espaço dentro da própria universidade, né? Muitas pessoas não sabem que existe esse curso, muitas pessoas dentro da universidade ainda não nos conhecem, mas a gente está lá. Assim como a gente quer estar presente também em outras esferas, né, da cultura na cidade. Claro. Raquel, eu imagino que, quer dizer, um curso difícil, fazer um curso de dança, uma formação fora do país. Hoje tem o Ciências Sem Fronteiras, mas imagino que você foi com um esforço próprio, né, para fazer esse curso. E quando volta e a gente vê a desvalorização de um segmento tão importante, dá uma tendência, um desânimo ou dá mais força para a luta? Os dois, mas como a gente é muito forte, dá muita força para a gente lutar mais ainda pela dança. Infelizmente é um cenário até internacional, né, da desvalorização das artes e da cultura. No Brasil ainda mais ainda, porque é um país que infelizmente ainda não vê a cultura, né, como um elemento prioritário, né, para o sucesso da vida em sociedade, né? A cultura ainda é vista como uma coisa supérflua, então somente... É fundamental, né, para a paz, para a autoestima, para a vida, né, qualidade de vida, dignidade da pessoa, né? Como que as artes e a cultura são fundamentais, né? Mas não tem muita sensibilidade, né? Ainda não, né? Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente luta, porque a gente sabe, né, que a cultura e as artes são extremamente fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Então, quando eu voltei, eu nunca, na verdade, perdi o contato, né, com a comunidade de dança daqui. Eu sempre vinha e trabalhava e dava cursos. Então, quando eu voltei foi uma coisa muito natural, né? Eu me inteirei do cenário e vi que precisava de mãos e braços e pernas. Então eu me uni às pessoas que já estavam, né, ativas. Nós temos hoje a Associação Dança Minas, que é uma associação muito importante aqui em Belo Horizonte, que tem atualmente 70 membros, né, da comunidade da dança. Estão bem organizados, né, Raquel? Né, que representa a dança em várias instâncias, e temos também o Fórum Permanente de Dança, que já tem quase 200 membros,
todo mundo pode se afiliar, não tem nenhuma taxa e você não precisa ser necessariamente da dança, mas pessoas que têm interesse em construir um caminho para que a dança continue existindo, né, dentro da nossa cidade, do nosso estado. Então eu voltei e né, simplesmente me uni a esse grupo que já estava organizado e a gente formou ano passado o movimento Viva Klaus, né, que é um grupo de artistas que foi um dia assistir um espetáculo no teatro, como vocês já devem ter ido, se não foram devem ir, é um teatro lindo, que atende a classe de dança como nenhum outro teatro na cidade. Ele tem isso todas... é que é importante, né, Raquel? Porque a gente já diz, mas é mais um espaço, ele pode ser substituído por outro. Quer dizer, além da história do Klaus Viana, que nós já colocamos aqui, né, quer dizer, um espaço que foi conquistado, né, e também esse espaço fundamental para a dança. Exatamente, essa lógica que não pode mais acontecer. Não, então a gente constrói outro ali. Não, você já tem outro. Não é assim, a gente não fecha teatro. Teatro não é uma coisa que se fecha, né? A gente tem que abrir mais espaço para a arte e para a cultura na cidade. Então, o teatro é o melhor teatro de médio porte que nós temos na cidade. Até no Brasil ele está entre um dos melhores de médio porte. Então, assim, não tem como a gente aceitar o fechamento de um teatro como esse. Então, quando, né, alguns de nós fomos assistir um espetáculo lá, a gente falou, gente, esse teatro não pode fechar, como assim? Então a gente se organizou e começamos a ir atrás e procurar saber o que estava acontecendo, qual que ia ser o rumo dele. Tivemos várias reuniões com o TJ na época, com o secretário, e ficamos sabendo pela imprensa do fechamento, no mês passado, o fechamento oficial, que será agora dia 30 de junho. Então, desde então, a gente realmente... Acho que até é ruim a gente falar nesse futuro certo, né? Será? Será mesmo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, o presidente, terá coragem de fazer isso contra a sociedade de Belo Horizonte, contra a sociedade mineira, contra a humanidade, né? Porque a arte é um direito humano. Será que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não será sensibilizado? Professora, já foi feita uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Todas essas questões foram colocadas? Foram colocadas, nós estávamos muito bem representados por artistas de peso da cidade. Chico Pelúcio, do Galpão, estava lá, Pedro Paulo Cava, Elvésio Guimarães, Titane, João das Neves, Regina Amaral, enfim. Pessoas que têm uma história de luta pela arte, de conquistas. Vários que já passaram pela perda do teatro Cine Metrópole, né, que era o nosso teatro municipal, então eles já passaram pela luta, perderam, então estão assim indignados de perder de novo, né, porque é a contrapartida, né, esse teatro surgiu como uma contrapartida de uma perda que a cidade sofreu, né, então essa audiência foi muito importante para a gente mostrar a nossa força, a nossa indignação e a nossa não aceitação pelo fechamento do teatro. Assim, a classe artística não vai aceitar isso, em hipótese alguma. Estamos abertos para o diálogo, para encontrar alternativas, mas o fechamento não vai ser aceito pela classe artística. Mas o importante que você falou, Delzi, é entender que é um bem da cidade. Então, não é apenas a classe artística que vai perder com isso, somos todos nós. É um espaço cultural de todos. Então, perder um teatro é uma perda para a cidade. Com certeza. Em direitos humanos e os direitos sociais, a cultura é um dos direitos sociais, que a gente diz assim, nenhum retrocesso. Porque um passo para trás, ele significa que outros poderão ser dados, né? Então, realmente, olha, o Estado ele pode desapropriar um outro imóvel que não tenha um valor social, como o teatro, por exemplo, para fazer um auditório lá, um plenário do Tribunal de Justiça. Eu não acredito, porque a ciência, a administração pública, ela sempre tem condições de dar uma resposta mais adequada. Então, eu fico preocupada, e com todo respeito aí às autoridades, eu não estou no lugar delas, mas nós, como cidadãos, nós temos o direito de questionar se realmente essa solução seria a única possível. Exatamente, é uma questão que a gente viu claramente de boa vontade política, né, de sensibilização, que você acabou de falar, sensibilidade e de consciência, né, de que seria uma lesão para a cidade, um ato de violência mesmo fechar. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário é um poder que está atualmente mal visto e isolado da sociedade, seria pior para eles, né, seria distanciar ainda mais a sociedade, sendo que se eles revertessem essa situação, seria um ganho extremamente benéfico para eles também, né? Eles iriam ser muito mais bem vistos pela sociedade, poderia ter um entrosamento ali muito maior, né, de um espaço que poderia talvez ser
usado também por eles, ou enfim, não sei, a gente ainda nem pôde chegar nesse ponto de diálogo. Não foi dada essa abertura. Porque nos foi dada a chance, né? Sim. Professora Raquel, o próximo passo agora tem uma agenda. Nessas audiências públicas lá na Assembleia, foram tirados alguns compromissos, uma agenda. Isso. E, inclusive, a realização de uma outra audiência pública em Belo Horizonte. Exatamente. Porque trata-se de um espaço fundamental também para a cidade de Belo Horizonte. Claro. Né? Mesmo sendo um espaço, quer dizer, universal, qualquer companhia de dança do mundo inteiro pode apresentar em Belo Horizonte. Né? Mas ela é fundamental em Belo Horizonte. Sim, o teatro recebeu, para quem não conhece um pouco da história do Klaus Viana, o teatro recebe companhias internacionais, companhias nacionais, é um grande espaço para produções locais, então o número de festivais que já passou por aquele teatro, a gente também tem uma galeria muito importante. Alô, alô, pessoal das artes visuais, vamos aí engrossar o caldo, junte-se a nós, porque não é um espaço só da dança, é um espaço da música, do teatro, das artes visuais, que tem uma galeria que também está prevista encerrar, eles inclusive já fecharam, já tem paredes lá, ou seja, a galeria já não está mais funcionando, então assim, a gente precisa se unir porque é um espaço de bem cultural para todas as áreas, né? Não só para a dança. Raquel, vocês conseguiram fazer assim, uma mobilização via rede social, tipo abaixo-assinado, dar maior visibilidade? Então, Delzi, uma questão interessante é o seguinte, esse movimento surge de indivíduos, né? Sim. Eu, outro, você, são pessoas que sabem da importância desse movimento, mas que todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem suas obrigações. Então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode dentro dos nossos limites. Então, assim, a gente conseguiu já uma grande abertura, né, nas redes sociais, então a gente conseguiu difundir muito essa informação via redes sociais, ou grupos de e-mail, né, tem o Movimento Matraca agora que é um grupo, os próprios fóruns que eu já citei aqui, então a gente divulga também nos e-mails, mas não é necessário, não é suficiente, por isso que é importante a gente estar aqui hoje, por isso que é importante, muito obrigado mais uma vez por esse espaço, porque a gente ainda precisa ampliar muito mais, tem muita gente que ainda não sabe que o teatro vai ser fechado, querem fechar o teatro e a gente não vai deixar, né, então assim, a gente ainda caminha lentamente, justamente porque a gente ainda não tem um acesso, né, grande na própria mídia, na imprensa e nos grupos que podem se unir a nós, eles ainda não chegaram, a gente ainda está esperando, né, grupos sociais, teatro de rua, dança de rua, qualquer manifestação artística, congado, né, todos os tambores aí da cidade, todo mundo tem que se unir, porque senão a gente não vai conseguir. Da audiência, alguns encaminhamentos foram dados, uma coisa que ficou clara é que a audiência foi realizada na Assembleia, que a gente precisaria de outra audiência na Câmara dos Vereadores, justamente porque é um teatro da cidade. Sim. Então, já está marcada a audiência pública na Câmara dos Vereadores, na quarta-feira, dia 27 de maio, às 13h30. Essa audiência foi convocada pelo vereador Arnaldo Godoy, que está conosco nessa causa, e pelo vereador Cacheta, Tarcísio Cacheta. Os dois convocaram essa audiência e vai ser discutido na Câmara. A gente antes conseguiu na Assembleia. Sim. Os encaminhamentos são uma reunião que nos foi prometida dessa audiência na Assembleia com o presidente do tribunal, com o secretário de Cultura, com o governador, que ele precisa estar nessa luta também. Precisa de entrar nessa. Nós temos apoio já da Funarte, nós temos apoio da Secretaria, nós temos apoio da Fundação, quer dizer, os órgãos que nós conseguimos apoio estão aí, mas tem uma hora que a gente precisa massificar. Né? Eu acho, Raquel, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco aqui no programa. Nessa luta para salvar o Teatro Klaus Viana, eu acho que é massificar mesmo o movimento. É uma consciência pública da ameaça de mais uma violência. Nós estamos, então, aqui conversando hoje com a professora Raquel Pires, ela é professora de dança da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Artes, mas também uma pessoa engajada em movimento social, de luta para proteger a cultura em Belo Horizonte, em Minas, no nosso país. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, tocando para frente esse assunto. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira.
Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Você está na TV Comunitária e nós estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje nós estamos seguindo esse compromisso que nós temos de educação para os direitos humanos. Nós estamos tratando de um tema que tem tudo a ver com o direito à arte, à cultura, ao lazer. A nossa convidada é a professora Raquel Pires. Ela é bailarina, é professora de dança e é professora do curso de dança da UFMG, um curso ainda novo, mas ela já chegou, ela estava em Nova York, tem formação fora do Brasil, no Brasil e fora do Brasil, porque eu também não gosto dessa coisa de valorizar só o que é fora do Brasil, né? Muito é aqui importante. do Primeiro Ato, que é um grupo reconhecidíssimo, né, no Brasil inteiro, e a professora Raquel volta e assume a cátedra, né, tá lá na UFMG, mas já está na luta aí contra a violência contra a arte e a cultura, né? Recentemente, o último governador do estado, ele fez um decreto desapropriando uma área onde serão instalados todo o aparato de funcionamento, será instalado o TJ, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E para instalação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decidiram acabar com o Teatro Klaus Viana. Nós já sabemos, já falamos aqui também na TV Comunitária, o Teatro Klaus Viana, né, professora? Foi uma compensação, uma medida imposta ao Amador Aguiar, na época, que era o presidente do Bradesco, quando destruíram outro espaço cultural em Belo Horizonte, que era o Cine Metrópole, que já tinha sido construído em cima do Teatro Municipal de Belo Horizonte. Nosso antigo Teatro Municipal. Antigo Teatro Municipal, que era um prédio neoclássico lindo, ali perto da Praça Afonso Poderia estar aí até Arinos. hoje, né? Podia estar aí até hoje. E agora, o Teatro Klaus Viana, que é um espaço no alto da Afonso Pena, lá onde era a antiga Telemig, né? Ele também está correndo o risco de desaparecer pela falta de consciência pública, de compromisso com as coisas públicas. Inclusive, nós temos um parceiro aqui na TV Comunitária, que é exatamente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que faz programa aqui, ou já fez, não sei nem como está o contrato, mas eu acredito que esse espaço ele é muito assistido pelos desembargadores, então fica o nosso apelo aí também ao Pedro Bittencourt, doutor Pedro Bittencourt, que é presidente do Tribunal de Justiça, porque é um absurdo, gente. Por que destruir um teatro Klaus Viana importantíssimo para a dança? Já foi falado que hoje a professora Raquel também repetiu, não só para a dança, mas para as artes cênicas. Eu mesmo já assisti concertos de espetáculos de música. É um teatro de porte médio, não é isso? Aproximadamente 300 lugares. 330 lugares. E importantíssimo. Professor, vou passar a palavra para você, porque eu não quero monopolizar. A palavra é sua aqui, mas eu fico indignada. Eu fico, tá não é possível que as pessoas não tenham essa sensibilidade. É isso mesmo. Fala para nós um pouco do contexto das artes e da cultura em Minas. Chega a um ponto desse de ser, inclusive, violentada, né, com ameaça de perda de espaço. Delzi, esse cenário do fechamento do Klaus Viana reflete, né, ilustra um cenário triste para a cultura, né, nos últimos anos. Infelizmente, não só o Teatro Klaus Viana está com essa ameaça de fechamento, a gente fechou recentemente, a gente viu o fechamento da Rádio Guarani. Sim. Né? O Lapa Multishow, que seria seria a Casa da Música, sim, foi tombado para ser Casa da Música, já soubemos que foi destombado agora. Então, assim, a notícia é uma atrás da outra, de coisas fechando, né, de projetos encerrando, né, de grupos deixando de trabalhar por falta de recurso. Né, a gente está com um problema sério em relação às leis de incentivo, né? A gente não tem teto mais até 2017. Então, isso para o artista significa o quê? A gente vai ficar sem trabalhar até 2017? A paralisação. Como que a gente vai pagar as nossas contas, né, e sobreviver? Então, assim, a cultura em todos os âmbitos, não é só dança, né? Eu sou da dança, mas eu tenho, né, colegas de profissão em outras áreas também. A música também está passando, né, várias dificuldades, o teatro, enfim, é uma questão das artes em geral. Não está fácil para a cultura na nossa cidade. E eu acho que isso, né, toda dificuldade gera um movimento positivo. Qual que é o movimento positivo? Nós estamos nos organizando.
Então, existem grupos, existem movimentos que não estão dispostos a assistirem sentados o fechamento de teatros, o encerramento de leis de incentivo, né, e por aí vai. Então, existem movimentos, existem pessoas organizadas, né, organizações, instituições que estão ativas nessa indignação, né, que é esse descaso para com as artes. Isso significa que nós não vamos aceitar isso, alternativas terão que ser encontradas, né? Não tem como dizer, não podemos, vamos fechar o teatro. Não, alguma alternativa tem que ser encontrada, o teatro tem que manter aberto. Não temos mais dinheiro para as artes, isso não pode, né? A gente vai ter que encontrar meios de ter recurso para as artes, porque existe, a gente sabe que existe. Professora, eu gostaria, nessa sua fala, um aspecto que sempre me chamou a atenção. Arte e cultura não é para dar lucro. Né? Eu me lembro quando Minas foi dividido, por exemplo, em territórios para o turismo. O turismo também visto como uma coisa para dar lucro. Gente, quando a gente mercantiliza tudo, e como que é complicado viver nessa sociedade capitalista, porque tudo vira mercadoria, né? Inclusive a arte. Se o Estado, os governantes, eles não tiverem consciência de que a arte ela tem que ser subsidiada, porque ela é para ser subsidiada, não é para dar retorno. É claro que nós não podemos esperar que uma bilheteria vá pagar o custo de toda uma preparação. Quantos anos de formação para uma bailarina? Quantos anos de formação para um músico, não é? Isso é um custo social, gente. Ele tem que ser mantido mesmo. Agora, se eu espero só na hora da apresentação eu ter o retorno de uma bilheteria, todo mundo sabe que não funciona assim. Claro. Por outro lado, Delza, tem um dado interessante também, que eu acho que muita gente não deve saber disso. A dança, entre todas as artes, ela é a que mais dá recurso econômico para uma sociedade. Por quê? Isso, dança em geral, né? Todo tipo de manifestação artística que se refere à dança. Porque ela envolve um cenógrafo, um iluminador, tem o bilheteiro, tem o faxineiro, tem o produtor. Então, assim, quando a gente fala gera dança, muito emprego. Gera muito emprego. Então, é uma consciência de que faz parte da cadeia econômica também, né? Porque muitas pessoas olham a dança como esses artistas folgados que só querem receber dinheiro. De jeito nenhum. Nós somos trabalhadores, não é? Nós somos trabalhadores como qualquer outro. A gente tem nosso compromisso, a gente tem nosso horário de trabalho, a gente luta pela nossa classe. É uma profissão como qualquer outra, né? Claro, tem que haver esse reconhecimento, né? Ô, professora, e as pessoas que estão sendo... Porque tudo bem que tem uma organização, tem uma mobilização hoje. Felizmente, nós vivemos num momento democrático, construção democrática, com todos os reveses, né? Mas as pessoas estão organizadas, como a senhora bem disse. Nós estamos organizados, nós vamos lutar por esse espaço. Mas é preciso que haja uma mobilização e uma conscientização social para que engrosse esse movimento. Como que vocês estão chamando que a sociedade, né, as pessoas que compreendem o valor disso aí possam ajudar? Claro. Esse movimento partiu de um entendimento que não adianta só a gente reunir ali no parque, numa casa de alguém e pensar o que a gente vai fazer. A gente precisou partir para outras instâncias. Quais são essas outras instâncias? Assembleia Legislativa, nós temos representantes, existem deputados. Quem é o deputado que nos representa? Quem é um deputado que é representante da cultura? Ele deve estar lá, trabalhando. Qual que é o trabalho dele? Lutando pelos nossos ideais também, né? Câmara dos Vereadores, a mesma coisa. Então, a gente está entrando nessa área que até então a gente não tinha ocupado, que foi um descobrimento a partir de um exemplo de São Paulo. São Paulo já conseguiu várias conquistas que a gente ainda não conseguiu. Por quê? Porque eles conseguiram essa conscientização e lutar pelos direitos deles na Câmara de Vereadores, na Assembleia, ou seja, todos os representantes dessas instâncias que trabalham pelas artes. Então, eles devem fazer o trabalho deles também, né, nesse sentido. Sim. Fora isso, né, assim, acessar esses uma órgãos. Mobilização mais ampla, né? Porque também a democracia, nós não estamos abrindo mão desse espaço político, né? Então tem a política representativa, mas também uma mobilização, uma participação direta, né? Como que vocês estão mobilizando as pessoas? Então, nós temos várias frentes, principalmente nas redes sociais, já pode divulgar agora? Claro, então, pode. Bom, tem a página Viva Klaus Viana, Viana com 2 N's, no Facebook, qualquer um pode entrar, é uma página pública onde todas as informações de tudo que foi feito até agora e de todas as ações futuras estarão lá postadas. A gente atualiza diariamente. A gente se dividiu em equipes, então tem uma equipe só da comunicação, outra equipe só de produção de documentos e
investigações e outra equipe só de produção. Então, né, a gente se organizou dessa maneira, a equipe de comunicação está responsável por essa página. Tem uma petição do vereador Arnaldo Godoy pedindo o tombamento do Clausiana. Vocês podem assinar, está nessa página. Tem um abaixo-assinado contra o fechamento, que nós abrimos esse abaixo-assinado, da VAAS, está também nessa página. Tem o salveclausiana.blogspot.com.br, que é um blog também com atualizações. Então, a gente está usando principalmente recurso das redes sociais, boca a boca, né? Sim. Então, a gente precisa de todo mundo. Se uma pessoa divulgar para 10, né? Então, com 10 pessoas, nós temos 100. E assim vai, né? Porque somos poucos. Eu estava explicando para a Delzi aqui no intervalo, assim, né? O movimento Viva Klaus hoje tem 6, 7 indivíduos, né? Então, a gente precisa de mais apoio para a gente ter força para continuar levando essa causa. Porque a gente está lutando contra um poder muito forte, que é o poder judiciário, mas nós também somos muito fortes. Quando a gente entender isso, né? Que a força da população, da sociedade civil, é maior do que qualquer outra instituição, né, que existe na sociedade, a gente tem essa certeza de que a gente pode conquistar as coisas que a gente está lutando por elas, né? Com certeza. Então, nós estamos aqui terminando o nosso programa Palavra Ética de hoje. Conversamos com a Raquel Pires, é uma professora de dança, e ela integra esse movimento aí de defesa do Teatro Clausiana em Belo Horizonte, ameaçado, por incrível que pareça, pelo próprio poder público, né, gente? Então, o Estado de Minas Gerais, que tem um de seus órgãos, que é o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que quer ocupar aquele espaço, mas com uma invasão, né? Falam tantas vezes o Judiciário julga os trabalhadores que ocupam terra, os sem teto, e a gente tem defendido, como eu, como advogada popular, né, que não se trata de uma invasão, mas de uma ocupação de algo que está ocioso. No caso do Teatro Clausiana, não é verdade, ele não está ocioso, ele é um espaço importantíssimo para a arte, principalmente para a dança, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, vários festivais, com grupos internacionais que vêm aqui. Inclusive o Benjamin de Oliveira, que é a mostra que está tendo essa semana. Sim, Benjamin de Oliveira, com Tizumba, que é uma pessoa, um artista reconhecidíssimo aqui. E o que acontece? O próprio Tribunal de Justiça invadir agora para destruir, isso é violência. Desembargador Pedro Bittencourt, por favor, nós aqui da TV Comunitária, nós defensores dos direitos humanos e nós que compreendemos a importância da arte e da cultura e a preservação de todos esses espaços, pedimos mais atenção, um pouco de consideração para que o espaço Clausiana seja preservado e seja tombado como já existe essa proposta, né, professora? Então, nós agradecemos, professora, a sua presença aqui. Venha sempre. Muito obrigada. A gente que agradece. Espaços como esses aqui nos fortalecem, né? São importantíssimos, a gente que agradece. Muito obrigada pela sua arte, né? Por tudo que vocês, artistas, nos proporcionam. Muito obrigada, nossa equipe aqui da TV Comunitária, principalmente a Kelly, nossa assistente aqui, nossa diretora aqui de estúdio, uma pessoa maravilhosa, toda a equipe e principalmente você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos dá um feedback aí pelas redes sociais e nos incentiva a trabalhar com esse programa Palavra Ética que ajuda na educação para os direitos humanos. Até a semana que vem.